Olá, ouvintes! O episódio de hoje é sobre gênero, sexualidade e paz. E o convidado que eu trago hoje para a nossa conversa é ninguém menos que o Guilherme Portela, mais conhecido como meu amigo pedagogo. A primeira pergunta, como você já deve esperar, é: com qual animal da fauna brasileira você se identifica e por quê? Olá, minha amiga, olá a todos os ouvintes desse maravilhoso, importante podcast para a construção de um mundo melhor, de um mundo com paz. Eu acho que se eu tivesse que escolher um animal da fauna brasileira, talvez eu escolheria aquele que foi mais fácil nomeado aquilo que eu era desde quando era criança, né? Acho que eu escolheria o veado campeiro. O veado campeiro é original do Cerrado Brasileiro, Pantanal e Campos Sulinos. Este animal existia em numerosas populações, estimadas em dezenas de milhões de indivíduos em toda sua área de distribuição. Hoje, infelizmente, estima-se que a espécie não possua mais de 100 mil indivíduos, estando ameaçada em todos os países em que ocorre: Brasil, Uruguai, Bolívia, Argentina e Paraguai. Além dessa homenagem à fauna brasileira, eu também gostaria de perguntar, como é de praxe aqui no canal, eu sei que você vai acabar homenageando a sua mãe, então me fale o nome dela e a influência dela na sua vida. O nome da minha mãe é Carla Adriane Boamorte e a profissão dela é professora de matemática da Escola Pública Brasileira. Acho que ela influenciou em tudo aquilo que eu consigo ser e aquilo que eu quero ser também na minha vida, em vários sentidos. No sentido pessoal, no sentido familiar, no sentido social, no sentido político e também no sentido acadêmico, né? Eu acho que a história da minha mãe é uma história muito comum e às vezes infeliz com grande parte da realidade das outras mulheres do nosso país. Uma mãe solo, uma mãe que sofreu diferentes violências do primeiro casamento, que era o casamento com o meu pai. E eu acho que todos esses momentos em que a gente teve que construir certas resistências exigiu da minha mãe coragens, e eu acho que foram esses momentos também que permitiram eu ser quem eu sou hoje, né? Então acho que esses são os momentos que a minha mãe me ensinou e me permitiu ser quem eu sou em todos esses outros espaços da minha vida. Como que você começou a se interessar pelo estudo de gênero? Acho que o primeiro contato que eu tive com os estudos de gênero e sexualidade, felizmente, foram na escola pública. Foi na disciplina de Sociologia, com uma professora que é amiga minha, que também foi muito importante para a minha vida pessoal e profissional, a professora Thaline Stelzner, da disciplina de Sociologia, que muitos adolescentes hoje no ensino médio brasileiro não têm, por conta da reforma do ensino médio e a retirada dessa disciplina. E aí depois eu tive uma oportunidade muito importante também com a pedagoga da minha escola, que demonstra também o papel importante que esses profissionais têm dentro da escola, quando decidem ser importantes para a vida das pessoas do ponto de vista ético, que foi quando a minha pedagoga, que hoje é minha amiga também, a pedagoga Índia Mara Davila Oliben, ela me convidou para participar do programa Construindo a Igualdade de Gênero da Secretaria Especial de Mulheres do governo da Dilma, em 2016, que ela me emprestou todos os livros dela, da Gocera Lopes Louro, de outras escritoras que se tornaram minhas referências na minha prática profissional de pesquisador, quando eu tinha 16 anos de idade. Interrompemos essa gravação para anunciar um recado essencial da professora do nosso convidado. E o que falar de você, meu querido? Nos conhecemos em 2013, você estava no 9º ano do ensino fundamental, eu fui sua pedagoga. Com certeza a gente compartilhou muitos momentos importantes na nossa jornada, e uma delas foi a ocupação das escolas em 2016, quando você já era uma liderança estudantil ouvida, respeitada, e de lá para cá você só tem nos dado muito orgulho, muita alegria na sua liderança, na sua militância, nos seus estudos sobre as infâncias LGBTQIA+. Sou super sua fã, desejo que você tenha um futuro brilhante, já está tendo, né? Sou muito feliz de saber que você lembra de mim como alguém que foi importante na sua vida educacional, na sua trajetória educacional. Um grande beijo para você e sucesso, meu querido. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho para nós sobre essa questão da sexualidade. Como que você foi se identificando
e foi se construindo e desconstruindo sobre quem você era e como isso também impactou no teu movimento político. Eu acho que o impacto, a entrada, as permanências e as coragens que outros também me ensinaram a ter no movimento social é pela compreensão da história da minha vida e que o meu corpo se tornou resistente, se tornou político, diante de que ele é um corpo que na minha expressividade, naquilo que eu gosto de ser, naquilo que eu sempre decidi ser e querer fazer com ele, sempre foi com referência ao meu bem-estar, né? Mas esse bem-estar, ele é atrelado a uma representação da nossa sociedade que funciona com uma gramática de gênero e com toda uma cultura relacionada a isso, de binariedade, de cisgeneridade, de heteronormatividade. Romper, de certo modo, nessa minha expressividade de bem-querer comigo mesma desde a infância, fez com que o meu corpo se tornasse dissidente desta cultura, né? Mas ainda um corpo possível, um corpo corajoso, um corpo pintoso, com trejeitos, mas que me fazem bem e sempre fizeram. Então é isso que me levou também à prática política, né? Entender que essas nossas resistências têm custos emocionais na nossa vida em relação ao trabalho, a acesso a diferentes lugares, sejam de políticas públicas ou outros espaços que bem desejamos estar e frequentar. Foi essa resistência que me levou, então, a fazer parte do movimento social na intenção de que essas transgressões não nos custassem injustiças, não nos custassem exclusões, explorações e outras violências. Em um mundo em que é dominado pelos adultos e pelas ideias dos adultos e a linguagem dos adultos, aquilo que a gente é sempre nomeado, interpretado e dito pelos adultos desde quando a gente é criança, né? Então não necessariamente a gente tem um nome sobre aquilo que a gente se expressa e quer ser quando é criança, mas os adultos fazem muita questão de nomear. E eu penso que a primeira nomeação em relação ao que o meu corpo, não necessariamente desejos sexuais, expressavam na minha infância, foi nomeado por um adulto como baitola. Então, desde baitola, uma enxurrada de outros adjetivos apareceram para nomear como era a minha sexualidade, né? E uma enxurrada de violência que todas essas nomeações causavam, em efeito, para mim e para os outros que se pareciam comigo também. E eu penso que uma das últimas vezes, assim, que foi uma teimosia muito importante para minha vida foi quando eu fui para a escola, nos 2 anos em que eu estudei numa escola particular católica, cristã, em que um menino da escola, eu tava entrando para a escola e ele falou assim, ai, cara, se eu pudesse eu matava todos os viados do mundo. E aí nesse dia foi o dia que eu pensei assim, não é possível que a minha vida inteira vai ser assim, cada esquina a gente vai ser a biba, bicha, maluca, mulherzinha, renoquibe, traveco. E eu acho que desde esse dia eu decidi que eu não queria mais estar dentro de um armário escondendo quem eu era. Aí então foi quando eu entendi que a gente tinha que agir contra esses discursos. E aí depois que eu fui para a escola pública, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, né? Um retorno à escola pública depois desses 2 anos, na 5ª e na 6ª série, eu já entrei no movimento estudantil, na época que estava efervescendo as lutas secundaristas contra a reforma do ensino médio, contra a PEC do teto dos gastos e outras disputas como o passe livre, por exemplo. Moro. Eu queria saber quantas pessoas já passaram por esse momento que você descreveu, que é o... Será que vai ser possível um dia eu viver sem essa situação? Eu tive esse despertar. Não é possível que hoje eu vou estar aqui de novo, e que amanhã eu vou estar aqui de novo, e todos os dias eu vou ter que sofrer uma violência. E eu lembrei de outra coisa também. Quando era adolescente ainda, eu percebendo toda a situação que estava acontecendo com a eleição da presidente Dilma, que para mim, enquanto adolescente, foi o ápice. Eu já me considerava feminista, então foi mais o ápice ainda. Foi toda aquela alegria. E eu lembro que aconteceram algumas críticas, assim, a ela nesse sentido de gênero. Algumas não, né? Bastante. E eu tinha um blog na época. Mentira. É verdade. Revelação. Revelação. Não sabia. Agora vem. Vem aí. Ai, meu Deus, ele vai procurar. Blog da... E aí, eu olhei no meu blog, eu escrevi um texto. E aí eu lembro que eu usei a seguinte palavra nesse blog. Em menos de 2 décadas, eu consigo enxergar a violência de gênero. Porque eu era uma adolescente, né? Então, menos de 2 décadas, eu tinha menos de 20. Agora já estamos 2 décadas pra frente. E aí eu lembro que eu escrevi isso. E eu nunca me dei conta do peso disso, até pouco tempo atrás. Quando eu pensei assim, poxa, tão cedo eu já tive que perceber. Eu já tive o despertar do que era violência de gênero. E acho que pra você também, deve ter sido até mais cedo, talvez, não sei. Mas ele é muito violento, e ele é muito violento porque ele se dá nessa fase que você tá
aprendendo, descobrindo, né, que é ou a infância ou a adolescência. Morou. Eu acho que também quando eu mais me envolvi politicamente durante a adolescência foi dentro do Grêmio Estudantil. Quando você é uma minoria dentro da escola pública, isso é possível, porque há muitas oportunidades de atuar politicamente dentro da escola pública e que talvez em outros sistemas de ensino não tenha. Então agora que a UEPG já te deu um aval, né, de pedagogo, se algum dia você tinha ouvido falar de paz, e se algum dia lá foi tocado na palavra gênero, e de que forma tanto o termo paz quanto o termo gênero foi mencionado, se foi mencionado. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque é também outra teimosia e outra briga que eu tive durante esse período da graduação, né, em que eu estudava sobre crianças, infâncias, direitos à educação de diferentes pessoas, populações, faixas etárias, mas nunca essas populações estudadas, ou esses sujeitos, né, como eles bem gostam de dizer, nunca eles tinham identidade, nunca eles tinham nome, nunca eles tinham cor, nunca eles tinham gênero, sexualidade, raça, etnia. Por mais que hajam leis em que se pense esse trabalho com uma cultura de paz dentro da escola, né, com a inserção da cultura de paz na LDB, essa nunca foi uma temática abordada na minha graduação. Por maiores que fossem, assim, momentos em que a gente discutisse situações de violência ou preconceito ou discriminação dentro da escola, elas não eram abordadas desse ponto de vista nem anticolonial e nem responsável do ponto de vista de como resolvemos essas situações de modo mais objetivo e eficiente, amoroso e democrático. Tanto que nós trabalhávamos com conceitos, assim, norte-americanos de bullying, né? Quando nós vivemos violências na escola, violências que são nomeadas. Então, ao longo da minha graduação, nunca foi abordado essas questões de identidade. Tanto é que foram sempre as minhas brigas, né? Em todas as disciplinas em que eu podia discutir, de atravessar, relacionar com questões de identidade, aqueles campos clássicos da pedagogia do meu currículo, sempre pude fazer, em diferentes situações fui boicotado, né? Como trabalhos que eram cancelados pela professora porque eu estudaria gênero relacionado àquela temática. E o que pensar desses corpos que rompem certas fronteiras, então vivem perseguições sobre essas transgressões, senão que eles precisam viver em condições, em sentimentos, sensações de paz, de tranquilidade, de que eles podem existir. Morou. Que agora criminalizaram a prática do bullying. E do cyberbullying. E do cyberbullying. Não, só o bullying. Sim. Eu sempre tive uma postura, uma opinião, que pode ser que esteja errada, pode ser que esteja certa, mas é uma postura que eu tenho que o bullying era uma expressão utilizada para se nomear essas violências que as pessoas sofriam na escola, acoplar como uma grande bola, a bola do bullying, várias situações. E várias violações que têm outros nomes. Só que quando você simplifica e coloca o bullying dentro da bola do bullying, ela ganha uma resolução que é fazer as pazes, dar as mãos. E ainda mais na escola. Isso, como fazer as pazes seja dar as mãos e dizer, me desculpa, meu amigo. E não procurar as raízes estruturais daquele conflito. Que tipo, quando a gente estuda os estudos para a paz, você logo se depara com essa teoria, né? Que é, primeiro entenda quais são as raízes do conflito, depois busque estabelecer isso dentro de um diálogo em sala de aula construtivo, depois propõe alternativas àquilo para que todo mundo entenda, e não resumir a situação em dar as mãos. Por exemplo, tal pessoa sofre bullying por causa do cabelo. Mas será que é isso ou é porque essa pessoa é negra e então ela está sofrendo racismo? Tal menino sofre bullying porque ele anda de um jeito. Mas será que é porque ele anda desse jeito ou porque ele é gay e está sofrendo uma homofobia? Então, coisas que antes eram colocadas assim, começam a ser colocadas de outra maneira. Aquela criança sofre bullying porque ela vem com a roupa suja ou com o tênis rasgado. Será que é isso ou nós estamos diante de uma questão de aporofobia ou de diferença de classes ou de desigualdade social? Porque parece que essas situações que eram vividas e sempre foram nomeadas, anunciadas, reivindicadas pelos movimentos sociais na intenção de nomeá-las e lutar contra essas coisas que existem a partir do momento que a gente nomeia elas, né? Parece que essas coisas nunca existiram até o momento do ápice ali,
que deve ter sido o quê? 2010, em que se explodiu o conceito de bullying, né? Sim, foi. Então, até parece que essas coisas não existiam antes, né? Precisou um termo colonial estadunidense chegar e dizer pra gente que é isso que funciona, e aí como lutar contra o bullying E também e outras porque a coisas, escola, né? eu acho que também porque a escola importa esse termo, a escola brasileira vai importar esse termo, com medo de utilizar os que já haviam. Com Exato. medo de utilizar esses termos que já haviam, com medo de politizar os termos que já haviam, porque se você tiver que admitir que uma situação é racista, você vai ter que entrar em searas bem mais profundas do que simplesmente não faça mais isso com seu colega, muito obrigada, né? Uhum. Então eu acho que a escola tem esse medo, a escola brasileira tem esse medo, por isso é mais fácil importar. E também você tem que admitir que isso acontece dentro do ambiente escolar com crianças. Que aí eu acho que eu queria saber também a tua opinião. Eu quero saber assim, crianças podem ser racistas? Crianças podem ser machistas? Crianças podem ser homofóbicas? Porque a criança é anjo. Como é que você entende isso? Eu tenho pensado sobre isso, sobre como há essas construções de identidade e de discursos na infância, agora na minha dissertação, né? Quando eu tenho pensado sobre infâncias e crianças LGBTs e as experiências delas na escola, tem ficado assim mais evidente para mim nessas leituras de narrativas infantis e interpretações das crianças e das práticas que eu vivia com as crianças, seja como criança, como adolescente ou como pedagogo, estagiário, professor de crianças, de que elas sabem, talvez não do ponto de vista racional sobre o que elas estão falando representam, mas elas sabem reproduzir essas práticas de violência, do racismo, do machismo, de misoginias, de preconceitos múltiplos, né, e também da homofobia. E eu já vivi diferentes situações, assim, de perceber como essas existências acontecem na infância em diferentes espaços. Desde quando o tio, a tia, o pai e a mãe perguntam sobre os namoradinhos e as namoradinhas, isso já estabelece uma cultura, limites e possibilidades a essas crianças, a depender do que elas escutam. Professoras que cantam Com Quem Será para crianças de 5 anos de idade nos seus aniversários, primeiro como se a criança casasse, e depois a escolha é sempre heterossexual, né? São meninos e meninas que se casam nessas canções. Outro momento, quando eu fui realizar um estágio numa escola, uma menina fez um desenho pra mim, fez 2 desenhos iguais, um pra mim e o outro ela disse: Prof, esse aqui é pra tua namorada. E aí eu falei assim... Não, professor, não tem namorada. E aí ela ficou assim, com 5 anos de idade, totalmente assustada, falando... Meu Deus, prof, então você tem namorado. E falou super alto, assim, pra todas as crianças ouvirem. E aí eu falei... Falei, não, professor, não namora. E aí ela me respondeu... Ah, eu sei porque você não namora, professor. Porque você passa rímel, a tua bolsa tem franja, e mulher nenhuma gosta de homem que passa rímel e tem bolsa de franja. Morou. É muito interessante pensar tudo isso. Eu queria saber também, Gui, se você tem alguma pergunta pra mim. Amiga, eu acho que é bem interessante a gente pensar nessas confluências, como da confluência, por exemplo, que a gente tem com a Raquel, nossa amiga que já participou do podcast também, sobre tudo isso que, como nas confluências dos rios, que o Antônio Bispo dos Santos nos ensinou, e eu aprendi a partir dessa confluência com a Raquel, de que as nossas vidas são confluências, né? Com os saberes, as histórias, as pessoas que se cruzam com a gente, levam da gente e a gente leva delas, como as confluências dos rios, né? Que esse autor quilombola escreve. Pensando nessas confluências, como é também para você pensar, a partir desses marcadores de gênero, de sexualidade, a questão da paz? O que te move a isto também? Então eu acho que quando eu iniciei a minha vida como acadêmica da graduação, eu já iniciei como feminista e dentro do movimento estudantil. Então já fazia essa participação política. Mas eu não tinha noção do que era paz. Se alguém viesse falar comigo sobre esse assunto, com certeza eu seria hostil com essa pessoa. Eu, a Suzana, de anos atrás, seria hostil. Eu não tenho até vergonha, mas não tenho problema em admitir. Eu seria hostil. Morou. Pra mim era uma coisa muito, assim, distante isso. Ou uma coisa, assim, de pessoas que vivem num universo rico e de privilégios e de poderes. A paz seria isso pra mim, né? Uma coisa, assim, muito distante. E o que eu queria realmente fazer era trabalhar com a política do movimento estudantil e do movimento feminista. Eu comecei a pesquisar isso na graduação, eu já percebi que eu não daria conta daquilo. E que a resposta colocada para a violência dentro do sistema atual seria o punitivismo. E ali foi o primeiro momento, eu acho, assim, revendo agora, assim, foi o primeiro momento em que eu me coloquei como contrária à violência de uma maneira estrutural.
Então, tipo, eu era feminista, eu era do movimento estudantil, mas ali eu entendi que a violência fazia parte de uma estrutura de uma sociedade e que era confirmada essa estrutura através do Estado, através do sistema penal. Eu li um livro, né, do Vaquante e pensei, é isso, né, as pessoas não podem ser encarceradas desta maneira e massacradas desta maneira porque desviaram da norma A, B, C ou D. Então, ali foi o primeiro momento que eu acho que eu fui não violenta, de uma maneira estrutural. Sei se a gente pode falar assim. Foi ali. Então. E aí, quando eu fui pro mestrado, é que eu tive acesso à cultura de paz. E aí, quando eu entrei, né, nesse mundo de estudar a cultura de paz, a primeira coisa que eu percebi na base estão as mulheres. Então, tem muita mulher que estuda a cultura de paz. E elas são professoras do primário, elas são estudantes da graduação e tal. Só que conforme você vai passando essa pirâmide, ela vai se masculinizando, se heteronormatizando e ficando europeia. E aí a cultura de paz se torna coisa do senhorzinho mais 60 anos, heteronormativo europeu. E aí isso me deixou um pouco desconfortável. Mas da mesma forma pensei, vou me posicionar e vou colocar meus estudos de gênero dentro da cultura de paz. E aí comecei a coloquei também meus estudos anticoloniais dentro da cultura de paz. E também uma coisa que eu penso muito o movimento não violento, a não violência, ela não é dos colonizadores. O maior símbolo que a gente tem é o Mahatma Gandhi, que era uma pessoa que estava lutando contra o colonialismo. Então foi uma pessoa anticolonialista que trouxe esse termo para o Ocidente. Então não faz nenhum sentido a gente continuar babando no Ocidente ou em europeus, quando a gente pode construir as nossas formas de não violência, as nossas perspectivas sobre a paz. De dizer e viver ela, né? Isso, de dizer e viver a paz. Que apesar de ter algumas pessoas que interseccionam cultura de paz e gênero, a maior parte dos estudos não o faz, né? Faz um estudo geralzão, sobre um assunto geralzão, sem levar em consideração isso. E aí aquilo que faz como conflitos geográficos ou só econômicos, né? Não precisa só isso representar a vida das pessoas, porque são pontos supostamente universais. Né? Isso, então nós vamos se preocupar, os estudos da paz vão se preocupar com a guerra em outros países, como se aqui as pessoas não estivessem, né, falecendo, também por outras guerras, como a guerra da colonização, que começou desde 1500, né, e nunca mais parou. E também essa perspectiva de que se você faz um estudo de gênero ou um estudo de raça, você está fazendo uma coisa nichada. É no teu nicho de pesquisa. Identitária. Isso, recortada, né? A famosa recorte dela. Coxa de retrato. Né? O recorte da pessoa. Quando eu acho que isso é extremamente falho, eu falei pra você, vou repetir no podcast. Se você está estudando economia e não considerou o gênero, o teu estudo é falho. Se você está estudando economia e não considerou a raça, o teu estudo é falho. Porque a maior parte da população é essa população, e a parte que não é essa população e que molda a estrutura da economia, o que molda a estrutura da educação, o que molda qualquer estrutura, a maior parte da estrutura, é formada por pessoas que estão na condição que estão porque estão, de alguma forma, submetendo aquelas outras pessoas à marginalidade, a um segundo plano ou a serem nichados. E esse movimento se repete perfeitamente na universidade. Então, existem os intelectuais e existem os nichados. Os grandes pensadores e aqueles que, quando os grandes pensadores querem aparecer para nós, eles colocam numa frase assim: e isso infringe os direitos humanos das minorias, gays, da diversidade. Do grande caminhão. Ou começa a listar homossexuais, mulheres, pretos, pobres. Daí ele faz a lista do... Índios, né? Índios, como ele fala. Daí começam a botar a gente assim... E termina um artigo assim, né? Então daí eles incluíram a gente. Obrigada. Deus que ajude. Você tem que dar um famoso Deus que ajude. Então acho que é isso. Não sei se responde você. Sim, amiga, achei bem mudado. Morou. Vamos para o quadro Papagaiando, né? Como construir a paz quando se convive com a LGBTfobia? Minha amiga, essa aí é uma questão vital, hein? Uma questão que eu talvez leve boa parte da minha vida tentando pensar, movimentar e circular outras ideias para gerar essa paz, né, que a gente quer viver enquanto pessoa LGBT. E eu acho que essa paz, se a gente entender ela em vários sentidos, como
condições de acessar, permanecer e concluir em diferentes espaços públicos ou privados de lazer, em que muitas pessoas LGBT são expulsas ou não são bem-vindas, como sentimentos e sensações que nós podemos ter com o nosso próprio corpo, nossa identidade, e a elaboração dele com ele, não necessariamente do ponto de vista dessa gramática da nossa cultura, que exige esse marcador de gênero, sexualidade. Considerando tudo isso e que talvez essa paz também pudesse representar, que a gente pudesse se construir em relação ao nosso bem-estar e não a referências dessa gramática, que fossem sobre masculinidades e feminilidades, cisgêneras, heterossexuais e outras, que são os marcadores que, quando rompidos, afetam a nossa população LGBT, nos afetam, né, nossas histórias e sentimentos. Se nós podemos, então, entender a paz como isso e outras mil coisas, é isso que nós temos que construir para a nossa realidade. E construir todas essas possibilidades que nós podemos entender como uma paz, mas especialmente uma paz que seja substanciada de outros nomes que as outras lutas e movimentos sociais têm reivindicado, como uma paz que pode ser antirracista, anti-LGBTfóbica, libertária, feminista, dentre tantas outras lutas que se apresentam, né? Quando a paz for substanciada com essas ideias e movimentos, eu acho que a gente vai construir sim uma sociedade em que as pessoas LGBTs cabem e outras pessoas de outras tantas identidades cabem, podem existir e se construírem em seus corpos, né? Vamos agora para o quadro Dica Cultural. Amiga, pois então eu vou ser bem viadinha e eu vou indicar que as pessoas assistam Drag Race Brasil, na intenção de que as pessoas percebam, se divirtam, pensem em todos os diálogos que há nessa série, nas transformações ali, estéticas das participantes, tal, dessa arte, e que se a gente nasce pelado e se veste de algum modo, essa também é a nossa drag, quem sabe, né? Se a gente nasce pelado. Nesse momento eu me despeço do meu convidado, foi um prazer papagaiar com você hoje, Gui. Desejo a todos ótimos voos e até o próximo episódio. Um beijo! Eu quero agradecer por participar desse podcast, que é um podcast muito importante. Acho que você tem muita responsabilidade com o que você estuda, mas sobretudo como você quer fazer com que as pessoas acessem o que você produz. Então amei, fiquem bem, fiquem na paz e construindo a paz aí nas realidades de vocês, nas demandas de vocês, das nomeações que a vida de vocês exigem. Fiquem bem, beijo a todos, sigam o podcast da minha amiga e fiquem atentos e atentas para os próximos episódios, que serão babadeiros também. Beijinhos.